Deus é Cristo seja louvado. E toda a igreja de Deus aqui na terra diga amém. Vamos dar início a uma série de perguntas. Mas veja bem a quem nós vamos fazer esta série de perguntas. Os irmãos ouvintes já imaginaram a quem eu vou fazer esta série de perguntas? Os irmãos ouvintes nem imaginam a quem eu vou fazer esta série de perguntas. Muitas pessoas dizem que a Bíblia tem resposta para tudo. Muitos religiosos creem que a Bíblia do Gênesis Apocalipse é a palavra de Deus. Outros religiosos não creem que a Bíblia do Gênesis Apocalipse seja a palavra de Deus. Eu, pelo menos, não creio que a Bíblia do Gênesis Apocalipse seja a palavra de Deus. Eu creio que na Bíblia do Gênesis Apocalipse contém a palavra de Deus. Cada um crê da maneira que quiser. Muitos religiosos creem que a Bíblia do Gênesis Apocalipse é a palavra de Deus, porque Deus ainda não revelou este segredo que a Bíblia do Gênesis Apocalipse não é a palavra de Deus, mas a Bíblia do Gênesis Apocalipse contém a palavra de Deus. São poucas as pessoas que Deus revelou este segredo de que a Bíblia do Gênesis Apocalipse não é a palavra de Deus. A verdade revelada por Deus para algumas pessoas aqui na terra é que na Bíblia do Gênesis Apocalipse contém a palavra de Deus, contém a palavra do homem, contém palavras do inimigo de Deus, que é o diabo. Eu disse que iria fazer uma série de perguntas. E sabe a quem eu vou fazer esta série de perguntas? Vou fazer uma série de perguntas para a Bíblia. Esta mensagem tem como tema A Bíblia Responde. Vou fazer a primeira pergunta para a Bíblia. A Bíblia do Gênesis Apocalipse é a palavra de Deus? A Bíblia me responde que ela do Gênesis Apocalipse não é a palavra de Deus. Eu perguntei por que a Bíblia do Gênesis Apocalipse não é a palavra de Deus? Se mais de 90% das religiões ensinam que a Bíblia do Gênesis Apocalipse é a palavra de Deus. A Bíblia me diz, eu vou provar para você que a Bíblia do Gênesis Apocalipse não é a palavra de Deus. Abra a sua Bíblia, não importa a sua tradução, seja ela católica ou protestante. Veja o livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 16 e 17, que diz assim: ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não coma, porque no dia em que vocês comer dela, certamente morrerás. Veja também no livro do Gênesis, capítulo 3, 1 a 7. Ora, disse a serpente: a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comerás de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher, a serpente: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, porque se vocês tocar, vocês morrem. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que vocês comerem deste fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu também ao seu marido, e ele também comeu. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram quem estava nus, pelo que cozeram folhas de figueiras e fizeram para si aventais. Agora o homem e a mulher foram se esconder por trás das árvores do jardim, com medo de Deus, porque tinham desobedecido às ordens de Deus. Quando fiz a leitura de Gênesis, capítulo 2, versículo 16 e 17, e também fiz do capítulo 3, 1 a 7, não entendi o que tinha lido. Pedi explicação à Bíblia sobre estas duas passagens da Bíblia que eu tinha lido. A Bíblia me diz, em Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17, você pode considerar como palavra de Deus, mas Gênesis capítulo 3, 1 a 7, é palavra do homem, é palavra do inimigo de Deus. Veja que Deus disse para Adão e Eva: não comam do fruto do meu jardim. No dia que vocês comerem, vocês morrerão. Aqui é palavra de Deus. Em Gênesis capítulo 3, 1 a 7, não é palavra de Deus, é palavra do homem.
é a palavra da serpente. O homem disse que a serpente é o animal mais astuto do que Deus tinha feito, de todos os animais. E esta veio conversar com Eva no jardim. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse para vocês, que não podem comer de todas as árvores do meio do jardim? A mulher disse para a serpente: Deus disse que se nós comêssemos do fruto do jardim, mas da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, nós não podemos comer. Se nós comer, nós morreremos. Disse Deus e foi assim que Deus disse para nós. Mas Deus disse que nós não tocássemos na árvore para não morrer. Disse a serpente para a mulher: podem comer do fruto do meio do jardim, que certamente não morrerás. Porque Deus sabe que no dia que vocês comer da árvore que está no meio do jardim, os vossos olhos se abrirão, e vocês sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Quando a mulher olhou para a árvore do meio do jardim, ela desejou comer, para ficar igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. Comeu do fruto proibido e deu também ao seu marido, e ele comeu também. Então os olhos de ambos se abriram e reconheceram que estavam nus. A Bíblia me diz: eis a resposta, porque a Bíblia do Gênesis Apocalipse não é a palavra de Deus. Gênesis 2, 16, 17, palavra de Deus. Gênesis 3, 1 a 7, palavra do homem, palavra da serpente. Para que a Bíblia do Gênesis Apocalipse fosse a palavra de Deus, não podia ter a palavra do homem e nem a palavra do inimigo de Deus dentro da Bíblia. Entendeu a explicação? Porque a Bíblia do Gênesis Apocalipse não é a palavra de Deus? Sim, entendi. Se você entendeu o que a Bíblia respondeu, repasse para os outros, para que não fique tanta gente religiosa confundida e desenvergonhada no juízo final, na presença do justo juiz. Vamos fazer mais perguntas para a Bíblia nos responder: por que Deus acabou o mundo uma vez? A Bíblia diz, leia Gênesis capítulo 6, 1 a 12. É só meditar que vocês vão entender o porquê Deus acabou o mundo uma vez. Se olharmos para a terra no tempo de Noé e olharmos para a terra no século 21, está fazendo alguma diferença? Deus acabou o mundo uma vez por causa da corrupção e da violência, sem sombra de dúvida, sem questionamento. Vamos perguntar para a Bíblia: Deus tem planos de acabar o mundo outra vez? Resposta da Bíblia. Leiam segunda carta de Pedro, capítulo 3, 1 a 18. Pedro disse e ficou escrito na Bíblia que Deus tem um plano de acabar o mundo outra vez. A primeira vez Deus acabou o mundo com água. A segunda vez Deus vai acabar o mundo com fogo. Então, a Bíblia está nos respondendo que Deus vai acabar o mundo outra vez. Só que agora é com fogo e não com água, como ele acabou a primeira vez. Está entendido o que a Bíblia respondeu sobre o mundo acabar a segunda vez? Sim, está entendido. Vamos perguntar para a Bíblia se Deus aprova as religiões aqui na Terra? A Bíblia diz, leiam carta de Tiago, capítulo 1, versículo 26 e 27, que diz assim: se alguém cuida ser religioso e não refria a sua língua, a sua religião é vã, porque o seu coração está enganado com a religião que é vã. A religião pura e imaculada diante de Deus, nosso Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se isento das corrupções deste mundo. Não tem um povo de língua mais desenfreada do que os religiosos aqui na terra. A maioria dos religiosos tem uma língua ferina, diz que é salvo e condena os outros porque não pertence à sua religião. A Bíblia está dizendo que todos os religiosos que não refreiam a sua religião é vã. E Deus não aprova uma religião vã aqui na terra. A Bíblia é quem está dizendo que Deus não aprova religiões aqui na terra. Qual é a religião aqui na terra que está isenta das corrupções deste mundo? Se existe aqui na terra uma religião que esteja isenta das corrupções deste mundo, então esta religião é aprovada por Deus. Mas conforme o que está escrito em Tiago 1, 26 e 27, não podemos encontrar aqui na terra uma religião que tenha a aprovação de Deus. Por quê? Não tem nenhuma religião aqui na terra que esteja
de acordo com os requisitos da Bíblia que está escrito em Tiago 1, 26 e 27. Para os religiosos, todas as religiões têm a aprovação de Deus, mesmo não se isentando das corrupções deste mundo. Se não tem nenhuma religião que preenche os requisitos da Bíblia, como está escrito em Tiago 1, 26 e 27, então Deus não aprova as religiões aqui na terra. Está respondida a pergunta de Deus, ou a pergunta da Bíblia, se Deus aprova as religiões aqui na terra? Sim, entendi. Conforme o que está escrito em Tiago 1, 26 e 27, que não tem nenhuma religião aqui na terra que preenche os requisitos da Bíblia que está escrito em Tiago 1, 26 e 27. Visitar os órfãos e as viúvas e isentar-se das corrupções deste mundo. Entendi que a Bíblia tem razão em dar a resposta que Deus não aprova religiões aqui na terra. Vamos fazer mais perguntas para a Bíblia nos responder. Vamos perguntar à Bíblia se Deus aprova pastores aqui na terra? Se a Bíblia nos respondeu que Deus não aprova religiões aqui na terra, com certeza vai nos responder que Deus não aprova pastores aqui na terra. Vamos ouvir o que a Bíblia vai nos responder sobre a nossa pergunta se Deus aprova pastores aqui na terra. A Bíblia está mandando abrir no livro do profeta Ezequiel, capítulo 34, 1 a 31. Também em Jeremias 50, versículo 6. Também em Jeremias capítulo 10, versículo 21. Também em Jeremias capítulo 12, versículo 10. Em Jeremias 23, 1 e 2. Jeremias 25, 34 a 36. Jeremias 49, 19. Isaías 56, 11. Zacarias 10, 3. Zacarias 11, 8. João 10, 1 a 16. Confira na Bíblia, não importa a sua tradução, seja ela católica ou protestante, estas passagens da Bíblia, se Deus aprova pastores aqui na terra. É as mesmas perguntas que a Bíblia nos deu sobre Deus aprovar religiões aqui na terra. Deus não aprova religiões aqui na terra e nem pastores aqui na terra dentro das religiões. É uma das coisas que não pode se separar aqui na terra, é religiões e pastores. Aonde estão as religiões, está também os pastores aqui na terra. Religiões e pastores aqui na terra é como o corpo e o espírito. Quando o espírito sai do corpo, o corpo está morto. Assim é as religiões. Uma religião sem pastores está morta. A religião só sobrevive porque existem os pastores. Irmãos e ouvintes, ouçam o que a Bíblia diz em Zacarias 10, 3, Zacarias 11, 8. Deus, usando o seu porta-voz, disse pela boca do profeta Zacarias, capítulo 10, versículo 3: contra os pastores se acendeu a minha ira, e castigarei os bodes. Zacarias 11, 8 diz assim também: disse Deus pela boca do profeta Zacarias: destruí 3 pastores em um só mês, porque me enfadei deles e eles também se enfadaram de mim. Está fazendo alguma diferença dos pastores do tempo dos profetas Zacarias para os pastores do século XXI, terceiro milênio? Então, é a resposta da Bíblia. Deus não aprova pastores nas religiões aqui na terra. Conforme o que vocês leram na Bíblia, Deus aprova pastores e religiões aqui na terra? É uma pergunta. Somente aqueles que têm o Espírito de Cristo podem entender a Bíblia nos seus originais, sem acrescentar e sem diminuir nem um tio e nem um cedilha. Somente aqueles que são chamados por Deus podem receber a revelação da Bíblia assim como ela foi escrita. Deus só revela os seus segredos aos seus servos profetas. Diz a Bíblia no livro de Amós, capítulo 3, versículo 7. Deus jamais se revela a um religioso ou aos pastores que Deus não aprova aqui na terra. Perguntamos à Bíblia se Deus aprova religiões e pastores aqui na terra. E as respostas da Bíblia é que Deus não aprova religiões e pastores aqui na terra. Temos muitas perguntas para fazer à Bíblia. Vamos perguntar para a Bíblia se ela tem alguma resposta, se tem salvação para os pastores. Ela disse: abra em Apocalipse 22, 15, Isaías 56, 11, Jeremias 25, 32 a 36. Em Apocalipse 22, 15, diz que ficarão de fora os cães. De fora de onde? Da cidade santa, ou seja, dos céus. E os que ficarem fora da cidade santa
não tem salvação e nem o direito de entrar no reino de Deus. E assim, tem salvação para os pastores? Quem não tem a revelação da Bíblia nos seus originais não sabe quem são os cães do Apocalipse 22:15. A própria Bíblia dá a resposta, quem são os cães do Apocalipse 22:15. Veja o que diz a Bíblia no livro de Isaías, capítulo 56, versículo 11. E estes cães são gulosos, nunca se podem fartar. Eles são pastores que nada compreendem, todos se tornam para a sua ganância, todos se tornam para o seu caminho, todos sem exceção. Vamos ver o que diz a Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 25, versículo 32 a 36. Que diz assim: este mal passa de nação para nação e tem se repetido até o século 21, no terceiro milênio. A Bíblia disse aquelas palavras para os pastores do tempo do profeta Jeremias. E estas palavras não perdeu a sua validade, tem o mesmo valor hoje no século 21, terceiro milênio, e também até a consumação dos séculos. Ouçam, pastores do século 21, o que a Bíblia disse para os pastores do tempo do profeta Jeremias. Veja o livro de Jeremias, capítulo 25, versículo 32 a 36, que diz assim: uivai, pastores, rebolai-vos na cinza e clamai-vos, vós que sois os principais do rebanho, pois já se cumpriram os vossos dias para serdes mortos, e eu vos despedaçarei, e vos então caireis como um carneiro escolhido, e não haverá refúgio, ou seja, não haverá salvação para os pastores, nem lugar para onde eles escaparem, os principais do rebanho. Eis a voz de grito dos pastores e o uivo dos pastores, que são os principais do rebanho, porque o Senhor está devastando o pasto deles. O que significa devastando o pasto deles? Ou seja, o pasto dos pastores? Todos que se converterem ao Senhor Jesus Cristo e aceitando como seu único pastor, nunca mais esta ovelha pagará dízimo para este pastor, que é o principal do rebanho. Quando Deus tira uma ovelha do aprisco dos pastores, está diminuindo o pasto deles. Vai chegar um tempo em que Deus vai devastar o pasto dos pastores. Vai chegar um tempo em que quem ouvir a voz do verdadeiro pastor vem para o seu aprisco, aonde haverá um só rebanho e um só pastor. Quem disse estas palavras foi o próprio Filho de Deus, e ficou escrito na Bíblia em João 10, 1 a 16. Então a Bíblia nos afirma categoricamente que não há salvação para os pastores, nem refúgio para os pastores, nem aonde eles escaparem. E nem aonde eles escaparem, que esses pastores que estão colocados dentro das religiões como os principais do rebanho. Então, eu pergunto aos amados irmãos e ouvintes, a Bíblia está equivocada quando diz que os pastores não vão poder entrar na cidade santa, a Jerusalém celestial? Confira na sua Bíblia, Apocalipse 22:15, Isaías 56:11, Jeremias 25, 32 a 36. Vocês concordam com a Bíblia? Quem são os cães do Apocalipse 22:15? Que são os pastores? Quem pode concordar com o que a Bíblia está afirmando? Que os cães não vão poder entrar no reino dos céus, vão ficar do lado de fora da cidade santa, batendo na porta? Os cães, os feiticeiros, os idólatras, os adúlteros, os mentirosos e todos que concordarem com os mentirosos, estes vão ficar do lado de fora. Porque o escritor do Apocalipse 22:15 colocou na lista dos que não vão entrar no reino de Deus os cães em primeiro lugar? Poderia ter colocado os cães em último lugar. Quem examina a Bíblia com a guia do Espírito de Cristo descobre que o primeiro e o último da lista do Apocalipse 22:15 são os cães, porque os cães amam e praticam a mentira. Qual é um destes cães que não ama o mentir para os seus fiéis, dizendo que quem não pagar fielmente os dízimos não tem salvação nem o direito de entrar no reino de Deus? Não tem uma mentira maior aqui na terra de que a mentira que muitos pastores pregam para os seus fiéis, que se não pagarem fielmente os dízimos, estão roubando a Deus. E por roubarem a Deus não tem salvação nem o direito de entrar no reino de Deus. Vamos perguntar à Bíblia se esta pregação dos pastores para os seus fiéis tem aprovação da Bíblia? Confira na sua Bíblia, Efésios capítulo 2, versículo 1 a 10. A Bíblia desaprova esta pregação dos pastores
para os seus fiéis que se não pagar os dízimos não tem salvação, não tem direito de entrar no reino de Deus. A salvação é pela graça de Deus em Cristo, o seu amado Filho. A salvação não vem de pagamento de dízimo, nem de obediência aos pastores. Paulo está se referindo aos que viviam na lei da velha aliança, dos povos que viveram do Gênesis a Malaquias, de Mateus ao Apocalipse, a verdadeira graça de Deus na pessoa do seu amado Filho Jesus Cristo. Não encontramos na Bíblia de Mateus ao Apocalipse a Bíblia dizendo que dízimo salva nenhuma alma aqui na terra. Na antiga aliança pode ser que alguma pessoa tinha base na Bíblia para ensinar que o dízimo salva. E quem não pagar os dízimos não tem salvação, nem o direito de entrar no reino de Deus. Vamos meditar um pouco o que diz a Bíblia em carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, 1 a 10. Ele diz: Ele vos vivificou, estando nós mortos em nossos pecados e delitos, nos quais outrora andástes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes estávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos e pecados, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos reconciliou com Deus, ou seja, nos ressuscitou juntamente com Ele, com Jesus Cristo, e com Ele nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. Se Paulo tivesse no nosso meio hoje, no século XXI, ele pregaria para mais de 90% das lideranças religiosas que a nossa salvação não depende de pagamento de dízimo e nem de ofertas que nós levamos para as igrejas. Muitos religiosos se justificam que são salvos porque são fiéis dizimistas e ofertantes, porque vão à igreja todos os dias e não perdem nenhum culto. Se a nossa salvação é dom de Deus, eu não preciso pagar nada a ninguém aqui na terra para me salvar e ter o direito de entrar no reino de Deus. Eu não preciso pagar dízimo a nenhum mercenário aqui na terra para me salvar. Eu não preciso ir à igreja todos os dias para me salvar. Eu não preciso dar nenhum centavo a uma liderança religiosa aqui na terra para me salvar. Pela graça sois salvos, é dom de Deus, por meio de Jesus Cristo, o seu Filho amado. Todo pregador que pregar para os seus fiéis que dízimo salva, está blasfemando do sacrifício do Senhor Jesus Cristo na dura cruz do Calvário. Vejamos, amados irmãos e ouvintes, o que a Bíblia diz em Hebreus 5, 8, 9, Hebreus 10, 29. O Filho de Deus, com a sua morte na dura cruz do Calvário, tornou-se o autor de uma eterna salvação para todos que lhe obedecem. No tempo da lei de Moisés, quem transgredisse a lei de Moisés morria sem misericórdia. De quanto maior castigo cuidais-vos, será julgado merecedor aquele que ultrajar o Espírito da graça e tiver por profano o Espírito com que foi santificado e profanar o sangue do pacto e pisar o Filho de Deus, ultrajando o Espírito da graça de Deus, sobre o qual, sabe qual é o castigo que vão receber os que pisaram o Filho de Deus e ultrajar o Espírito da graça? Condenação eterna, banido da presença de Deus. Este é o castigo de quem pisar o Filho de Deus aqui na terra. Mais de 90% dos religiosos não sabem o que é pisar o Filho de Deus aqui na terra. O Senhor Jesus Cristo foi muito claro quando ele disse, ficou escrito em Mateus, capítulo 7, versículo 21 a 23. Ele disse, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, vai entrar no reino de Deus. Jesus disse que muitos naquele dia vão dizer, Senhor, Senhor, nós fizemos muitas maravilhas em teu nome,
nós expulsamos demônio em teu nome, nós operamos muitos milagres em teu nome. Ouçam a resposta do Senhor Jesus Cristo para muitos religiosos que batiam no peito e diziam que eram salvos, porque eram fiéis dizimistas, porque todos os dias estavam nas suas igrejas dizendo: Senhor, Senhor. Muitos religiosos pensam que são salvos porque um dia levantaram a sua mão e aceitaram Jesus como seu Salvador. Para muitos religiosos, o suficiente para se salvar é levantar a sua mão e aceitar Jesus como seu Salvador. E já está tudo resolvido com Deus. Muitos religiosos naquele dia vão se justificar diante do Senhor Jesus Cristo dizendo: Senhor, Senhor, eu te aceitei como meu Salvador, e agora o Senhor está me dizendo que não me conhece, não sabe quem sou eu e nem de onde eu vim? E está me chamando de maldito praticador de iniquidade? O Senhor Jesus Cristo vai dizer para os tais: vocês liam a Bíblia, mas não entendiam nada. Porque eu disse, ficou escrito em Mateus 7, 21 a 23, Mateus 25, 31 a 46, Lucas 13, 22 a 28. O Senhor Jesus Cristo avisou para os povos da terra se prepararem, porque o juízo vai ser sem misericórdia para quem não usou de misericórdia para com a sua própria alma aqui na terra. Esta é a resposta da Bíblia para quem pensa que é salvo por meio de pagamento de dízimos e ofertas. Então, não se salva nem os que pagam os dízimos e nem os que recebem dízimos. O que paga os dízimos não se salva através dos dízimos porque está sendo enganado. Os que recebem os dízimos não se salvam porque estão enganando e sendo enganados. O Senhor Jesus Cristo falou todas essas palavras e ficou escrito para nossas advertências. Como diz a Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, 12 e 13. Está escrito lá: todos que querem viver piamente em Jesus Cristo padecerão perseguições, mas os homens maus e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nesta cobiça muitos têm se desviado da fé em Cristo, o qual os religiosos dizem que aceitaram como seu Salvador, mas negam todos os dias nas suas igrejas que os homens são os pastores. As igrejas que mais negam o Senhor Jesus Cristo aqui na terra são as igrejas que têm um homem titulado pastor. Os irmãos e ouvintes estão lembrados que nós perguntamos para a Bíblia se Deus aprovaria pastores, e a Bíblia nos respondeu que Deus não aprova pastores nas igrejas aqui na terra. Perguntamos para a Bíblia se Deus aprovaria religiões aqui na terra. A resposta da Bíblia foi que Deus não aprova religiões aqui na terra. Não tem um povo mais enganado aqui na terra do que os povos religiosos. É os povos que mais negam o Senhor Jesus Cristo aqui na terra. É os povos religiosos. E o maior engano dos religiosos é o engano da salvação paga com 10% do seu salário da sua renda. Estes religiosos que assim pensam que com 10% do seu salário da sua renda lhe garante a sua salvação, estão sendo enganados pelas lideranças religiosas da terra. E se eu lhe disser que mais de 90% das religiões da terra professam esta doutrina, que quem não for fiel dizimista e não der ofertas, não tem salvação, nem o direito de entrar no reino de Deus, você acredita? Talvez você não acredite que mais de 90% das religiões têm a doutrina do dízimo como um mandamento de Deus para eles. Esta doutrina da lei do dízimo existia no Antigo Testamento, não existe hoje mais na graça de Cristo. Esta doutrina da lei do dízimo foi abolida por Jesus Cristo no Novo Testamento. No Antigo Testamento se encontra a doutrina do dízimo. Está escrito no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Que na lei do Antigo Testamento, o dízimo era uma doutrina para os israelitas da tribo de Levi. As 11 tribos de Israel dizimavam para a tribo de Levi. Se o Filho de Deus tivesse vindo da tribo de Levi, nós cristãos estaríamos na obrigação de cumprir a lei do dízimo, porque com certeza o Filho de Deus teria nos ensinados a dizimar para ele. Isso se ele fosse da tribo de Levi. Mas o Filho de Deus não veio da tribo de Levi, veio da tribo de Judá, tribo da qual não se falava em sacerdote.
Foi por isso que o Filho de Deus não ensinou a doutrina do dízimo, porque o dízimo era na velha aliança, e o Filho de Deus veio para fazer uma nova aliança com todos os povos da terra. E nesta nova aliança não se faz memória da lei da velha aliança. A velha aliança só teve a sua validade de Gênesis a Malaquias, de Mateus ao Apocalipse. A lei não tem mais validade, porque o fim da lei é Cristo para salvar todos que lhe obedecerem aqui na terra. Veja Romanos 10:4, Hebreus 5:8-9, 1 Coríntios 3:11, João 1:16-17, João 3:34-36, Hebreus 7:11-28. O que as religiões aceitem ou não, na nova aliança feita no precioso sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não tem a doutrina do dízimo, porque a doutrina do dízimo era na antiga lei, e os cristãos estão na graça do Filho de Deus. Todos que ainda estão cumprindo a lei do dízimo estão separados. Estão separados de Cristo, caídos da graça de Cristo. Quem disse foi um homem que tinha a mente de Cristo e que morreu para a lei e vivia pela graça de Cristo, o Filho de Deus. A Bíblia nos confirma tudo isso que nós estamos falando para os nossos amados irmãos e ouvintes. Vejam a resposta da Bíblia para os amados irmãos e ouvintes. Tudo isso a Bíblia prova na nova aliança e não na velha aliança. Vejamos João 1:16-17, Gálatas 3:10-13, Gálatas 2:19-21, Gálatas 4:4-5, Gálatas 5:1-4. Se o apóstolo Paulo ainda estivesse na lei, ele não tinha pregado que estava morto para a lei. Se o apóstolo Paulo ainda tivesse na lei, com certeza ele tinha ensinado a doutrina do dízimo obrigatoriamente, como ensina a lei em Malaquias 3:8-10. A grande diferença de Cristo para Paulo é que Cristo morreu pela lei e por causa da lei. Paulo morreu para a lei e vivia para Cristo. A lei findou em Cristo, como disse Paulo aos Romanos 10:4. Para Paulo, quem ainda estava cumprindo a lei na graça de Cristo, estava caído da graça de Cristo, estava separado de Cristo. Isso é o que Paulo disse, e ficou escrito na Bíblia para que os cristãos não vá além da doutrina de Cristo e do Espírito Santo. Paulo disse que tudo o que ele ensinou, ele não tinha aprendido de homem algum, tinha aprendido por revelação do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia confirma em Gálatas 1:6-12. Não tenho dúvidas, quem desprezar os ensinamentos do apóstolo Paulo está desprezando os ensinamentos do Espírito Santo, sem sombra de dúvida e sem questionamento. Paulo alguma vez ensinou nas suas cartas a doutrina do dízimo, obrigatoriamente, como ensina a lei? Como está em Malaquias 3:10, Paulo alguma vez usou o livro de Malaquias para doutrinar as igrejas cristãs? O Senhor Jesus Cristo usou o livro de Malaquias para ensinar a doutrina do dízimo? Quem sabe me responder o que Jesus Cristo disse em Mateus 11:29 e o que Paulo disse em 1 Coríntios 11:1? Jesus Cristo disse: aprendam de mim. Paulo disse: sede também meus imitadores, como também eu de Cristo. O que os cristãos podem aprender com o Senhor Jesus Cristo e com Paulo? Usando a lei de Gênesis a Malaquias, o Senhor Jesus Cristo e o apóstolo Paulo ensinou a doutrina que mais de 90% das religiões ensinam para os seus fiéis aqui na terra, que quem não pagar fielmente os dízimos estão roubando a Deus, e quem rouba a Deus é ladrão, ladrão não tem salvação, não tem direito de entrar no reino de Deus. Jesus Cristo pregou isso, os apóstolos pregaram isso. Eu desafio a qualquer um líder religioso para eles me mostrar com as palavras do Senhor Jesus Cristo e seus apóstolos, eles dizendo para os povos: quem não pagar fielmente os dízimos estão roubando a Deus, e quem rouba a Deus é ladrão, não tem salvação, nem o direito de entrar no reino de Deus. Se o Senhor Jesus Cristo e seus apóstolos não ensinaram este tipo de doutrina,
quando eles estiveram nesta baixa terra. E por que mais de 90% das religiões ensinam esta doutrina do dízimo para os seus fiéis obrigatoriamente? Quando o apóstolo Paulo disse: aquele que está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e tudo se fez novo, conforme 2 Coríntios 5,17, Paulo estava se referindo à velha aliança e à nova aliança. Quem está em Cristo está na sua graça, e quem está na lei está caído da graça, está separado da graça de Cristo aqui na terra. Como é que alguém diz que está em Cristo pagando o dízimo da lei, o dízimo da lei da velha aliança? Quem está em Cristo diz, como disse o apóstolo Paulo: eu morri para a lei, vivo para Cristo. Já estou crucificado com Cristo, vivo, mas não eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não faço nula a graça de Deus, porque se a justiça de Deus vem pela lei, ou mediante a lei, logo Cristo morreu em vão. Isso quer dizer que a morte de Cristo, para mais de 90% das religiões da terra, foi em vão. Porque a porcentagem das religiões do século XXI que não pratica a lei do dízimo é menos de 10% hoje no século XXI. Amados irmãos e ouvintes, se eu lhes perguntasse para vocês o que significa para vocês Velho Testamento e Novo Testamento, vocês saberiam me responder o que significa Velho Testamento e Novo Testamento? A própria Bíblia nos dá a resposta correta, o que significa Velho Testamento e Novo Testamento. Veja no Evangelho escrito por João, capítulo 1, versículo 16 e 17, que diz assim: porque nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Porque a lei veio por intermédio de Moisés, a graça e a verdade veio por meio de Jesus Cristo. João Batista sabe muito bem, ou soube muito bem, o que significava a palavra Velho Testamento e Novo Testamento. Coisa esta que mais de 90% das religiões não sabem o que significa Velho Testamento e Novo Testamento. Velho Testamento, a lei de Moisés; Novo Testamento, a graça do Filho de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo uma carta a Timóteo, ele advertiu o seu cooperador Timóteo que tivesse cuidado com os que ensinavam doutrinas diversas e não concordavam com a sã doutrina do Senhor Jesus Cristo. Veja na sua Bíblia, a qual vocês dizem que é a palavra de Deus. 1 Timóteo capítulo 6, irmãos, versículo 3 a 14. Paulo exorta a Timóteo que não seja avarento e nem ame o dinheiro, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nesta cobiça alguns têm se desviado da fé em Cristo, para dar ouvido à doutrina de demônios e a espíritos enganadores, que vão além da doutrina de Cristo aqui na terra. Deixam de obedecer à graça de Cristo para obedecer à lei de Moisés, que não tem nenhuma validade na graça do Filho de Deus aqui na terra. Tudo o que pertencia à lei de Moisés, o Filho de Deus cumpriu na dura cruz do Calvário. Não ficou nenhuma lei de Gênesis a Malaquias que o Filho de Deus não tenha cumprido no madeiro da cruz. Vamos perguntar à Bíblia o que significa a palavra maldição? A palavra maldição significa maldito. Abra a sua Bíblia em Gálatas capítulo 3, versículo 10 a 13, que diz: pois todos quantos são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para cumpri-la ou para fazê-las, ou seja, para cumprir. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A Bíblia nos esclarece com todas as verdades que todos os religiosos que estiverem obedecendo às obras da lei estão debaixo de maldição, conforme o que nos ensina a Bíblia. Mesmo que alguém cumpra todos os mandamentos da lei, ainda não é justificado diante de Deus pelo cumprimento da lei. Só pisou um homem nesta baixa terra que cumpriu toda a lei. Toda a maldição da lei do Velho Testamento, o Filho de Deus assumiu sobre os seus ombros, ou seja, carregou sobre o seu corpo, quando derramava
o seu precioso sangue na dura cruz do Calvário. Ele cumpriu a lei. O Filho de Deus, antes de dar o seu último suspiro, disse: está tudo consumado. E tendo dito estas palavras, morreu. João 19:30. Para que os religiosos se salvem pela lei, é preciso passar por tudo que o Filho de Deus passou aqui nesta terra, na dura cruz do Calvário. Qual é o religioso que tem coragem de passar o que o Filho de Deus passou aqui na terra? Qual é o religioso que sabe me responder? Qual é a última palavra do Antigo Testamento? A última palavra do Antigo Testamento é maldição. O Antigo Testamento poderia ter finalizado com outra qualquer palavra e não com a palavra maldição. Então o Antigo Testamento finalizou com a palavra maldição, porque todos estavam debaixo da maldição da lei. E para que Deus não ferisse a terra com maldição, Deus mandou o seu único filho a esta baixa terra. O Filho de Deus se fez maldição no lugar dos povos da terra. A maldição que estava sobre os povos da terra, o Filho de Deus carregou sobre o seu corpo quando foi pregado na cruz do Calvário. O apóstolo Paulo, o homem que tinha a mente de Cristo, disse, e ficou escrito em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 23: por um alto preço vocês foram comprados, não vos façais servo dos homens. É lamentável de se dizer, mas não podemos nos omitir de falar estas verdades para os nossos amados irmãos e ouvintes. Mais de 90% dos religiosos do século XXI estão em maldição, porque vivem nas obras da lei do Velho Testamento, cumprindo as obras da lei de Malaquias 3:10. E sob pretexto que quem não obedecer à lei de Malaquias 3:10 não tem salvação e nem o direito de entrar no reino de Deus. Esta doutrina que mais de 90% das religiões pregam para os seus fiéis é aquela doutrina profetizada por Paulo em 1 Timóteo 4:2. Paulo disse: o Espírito diz expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo a sua própria consciência cauterizada. Somente um homem com a consciência cauterizada pode enganar o mundo inteiro com doutrina de demônios, que precisa pagar 10% do seu salário da sua renda para que tenha a sua salvação e o direito de entrar no reino de Deus. Isso é doutrina de demônios, que é contrária à graça do Filho de Deus aqui na terra. A Bíblia tem a resposta correta para estes pregadores de doutrina de demônios. Ouçam o que eles vão ouvir no juízo final, pela boca do próprio Filho de Deus. Veja Mateus 25, 41, 46. Naquele dia, todos os religiosos que viveram na maldição da lei aqui na terra, o próprio Filho de Deus vai chamar os tais de malditos. Malditos praticadores de iniquidades. É o nome que vão ouvir da boca do próprio Filho de Deus naquele dia no juízo final. A Bíblia está advertindo os povos da terra de geração em geração, até a consumação dos séculos, para que naquele dia tantas gentes religiosas não venham se lamentar na presença do Senhor Jesus Cristo, dizendo para Jesus Cristo naquele dia: Senhor, eu preguei em teu nome, Senhor, eu fiz milagres em teu nome, Senhor, eu expulsei os demônios em teu nome, Senhor, eu liderava uma das maiores denominações religiosas da terra, Senhor, eu levantei a minha mão e te aceitei como meu Salvador. Diante de tantas lamentações diante de Jesus Cristo naquele grande dia, sabe o que estes infelizes vão ouvir do Senhor Jesus Cristo? Jesus vai dizer: não vos conheço, não sei de onde vocês sois, apartai-vos de mim, praticadores de iniquidade, vão para o fogo eterno, que está preparado para o diabo e os seus seguidores aqui na terra. Saiam da minha presença, malditos, que viveram na terra enganando as nações da terra, pregando doutrina de demônios e que precisa pagar abismos para se salvar. O Senhor Jesus Cristo vai dizer para estes infelizes: eu nunca mandei vocês pregar para os vossos fiéis a doutrina do dízimo, como pretexto que se não pagassem os dízimos estavam roubando a Deus. Aonde está escrito na Bíblia, eu dizendo que quem não fosse fiel dizimista estariam roubando a Deus? Aonde está escrito na Bíblia, eu dizendo
que quem não for fiel dizimista não tem salvação, não tem direito de entrar no reino de Deus? Eu disse, aprendam de mim, aonde vocês me viram, eu ensinando esta maldita doutrina do dízimo para os meus ouvintes e fiéis? Aonde está escrito de Mateus Apocalipse uma só palavra minha e dos meus apóstolos, ensinando para os povos da terra que quem não pagar fielmente os dízimos não estão roubando a Deus aqui na terra? O Senhor Jesus Cristo diz hoje para os ouvintes desta mensagem uma doutrina que nem eu e nem os meus apóstolos não ensinemos aos povos aqui na terra, podem considerar malditas e doutrina de demônios. Eu ensinei nesta baixa terra que vocês obedecessem as minhas palavras e não as palavras dos homens. Eu ensinei e eu assinei embaixo todas as mensagens pregadas por meu servo Paulo. Confiram na sua Bíblia. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, 6 a 12. Carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 3 a 14, da primeira carta de Paulo a Timóteo. Diz o Senhor Jesus Cristo para os religiosos da terra no século 21, terceiro milênio: este evangelho pregado por mais de 90% das religiões do século 21 não é o meu evangelho, é o evangelho de Deus deste século. O evangelho do Deus deste século é um evangelho anátema, é um evangelho maldito, e os malditos seguem este evangelho anátema e maldito. E no juízo final vão ser chamados de malditos também. Quem viveu aqui na terra praticando a maldição, como naquele dia poderão serem chamados de benditos? Quem praticou a maldição aqui na terra, naquele dia serão chamados de malditos. Quem quiser ser chamado de benditos naquele dia, deixem a maldição e venham para a bênção. Saiam da lei e venham para a graça de Cristo. Sem a graça de Cristo, é impossível uma alma entrar no reino de Deus. O próprio Jesus Cristo afirmou isso quando ele esteve nesta baixa terra. E ficou escrito na Bíblia, veja o Evangelho, escreveu João, capítulo 14, versículo 6. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém entra no reino de Deus se não for por mim. Quando Jesus Cristo diz que ninguém entra no reino de Deus se não for por Ele, isso quer dizer, ou significa dizer, que é impossível entrar no reino de Deus sem a graça do Filho de Deus aqui na terra. Todos que estiverem fora da graça de Cristo estão em maldição, separados de Cristo, caídos da graça de Cristo aqui na terra. Afirma Paulo na carta aos Gálatas, capítulo 5, 1 a 4. A missão de Cristo aqui na terra foi resgatar os povos da terra da maldição da lei, libertar os povos da terra da escravidão da lei. É incrível os religiosos da terra falarem tanto em Jesus Cristo e viver nas práticas da maldição da lei, pagando fielmente os dízimos para não roubarem a Deus, pagando os dízimos para não perderem a salvação e o direito de entrar no reino de Deus. O dízimo é prática da lei e não da graça de Cristo Jesus. Na graça de Cristo Jesus, o dízimo é maldito. Isso quer dizer que quem ainda estiver pagando o dízimo na graça de Cristo, está em maldição, caído da graça de Cristo, separado da graça de Cristo. Como afirma Paulo na sua carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1 a 4. Para a liberdade, Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. Eis que eu, Paulo, vos digo, que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei, separado estáis de Cristo. Vós os que justificais pela lei, da graça decaíste. Circuncisão e dízimo faz parte da lei. Quem paga o dízimo está obrigado pela lei a guardar todos os mandamentos da lei. Os dizimistas têm que se circuncidarem, porque a circuncisão faz parte da lei. Se os dizimistas não circuncidarem, são transgressores da lei. Como nós vemos o servo de Deus, Tiago, dizendo sobre a lei. Veja na sua Bíblia, Tiago, capítulo 2, versículo 10.
Tiago diz, pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto da lei, tem se tornado culpado de todos os outros mandamentos. Quem paga dízimo e não circuncida-se, não cumpre todos os outros mandamentos da lei. É transgressor da lei. Tem religiões que guardam o sábado, pagam os dízimos de tudo quanto eles ganham, mas transgridem os outros mandamentos da lei. Para mais de 90% das religiões, Deus perdoa qualquer transgressão da lei, menos a transgressão da lei do dízimo. O dízimo é o primeiro mandamento da lei para os religiosos do século XXI. E este mandamento da lei do dízimo não pode ser transgredido por nenhum dos seus fiéis aqui na terra. Transgrediu o mandamento da lei do dízimo, já está condenado ao fogo do inferno, porque estão roubando a Deus. E conforme a doutrina deles, quem rouba a Deus é ladrão, e ladrão não tem salvação, não tem direito de entrar no reino de Deus. A Bíblia não aprova esta doutrina do dízimo na graça de Cristo, Jesus, o Filho de Deus. O próprio Salvador Jesus Cristo não aprova a doutrina do dízimo na sua graça. O apóstolo Paulo confirma que os que ainda estiverem na lei estão separados de Cristo, estão caídos da graça de Cristo, conforme Gálatas 5:1-4. O Filho de Deus ensinou muitos pontos de doutrinas quando ele esteve nesta baixa terra, mas a doutrina do dízimo ele não ensinou para ninguém aqui na terra. O Senhor Jesus Cristo disse, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade de meu Pai, há de saber se a doutrina é dele ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. Não vos deu Moisés a lei? E no entanto, nenhum de vocês cumpre a lei? Porque procuram matar-me? Existe uma disputa de mais de 90% das religiões com uma minoria de pessoas aqui na terra. Esta maioria de religiosos odeia esta minoria de pessoas aqui na terra. Isso porque a minoria de pessoas afirmam biblicamente que o dízimo era na lei e que na graça de Cristo Jesus não existe mais a lei do dízimo. Então esta maioria de religiosos range os dentes de ódio contra esta minoria de pessoas que afirmam biblicamente que o Senhor Jesus Cristo cumpriu a lei do dízimo na cruz do Calvário. Os amados irmãos e ouvintes acabaram de ouvir em João 7,19 o próprio Jesus Cristo dizendo que quem deu a lei foi Moisés e nenhum deles cumpriu a lei de Moisés. Então o dízimo faz parte da lei de Moisés. A maioria dos religiosos não são dizimistas. A maioria dos religiosos que são dizimistas protestam contra uma minoria de pessoas aqui na terra que o dízimo não era na lei de Moisés. Como provar biblicamente que o dízimo não era na lei de Moisés? Não tem como provar biblicamente que o dízimo não fosse na lei de Moisés, porque a própria Bíblia prova que o dízimo era na lei de Moisés. A Bíblia prova que o dízimo era uma ordenança da lei. Vejamos, carta aos Hebreus, capítulo 7, versículo 5, que diz assim, e aos que dentre os filhos de Levi recebem os sacerdotes, tem ordem segundo a lei de tomar os dízimos do povo, isso é, de seus irmãos, ainda que estes tenham saído dos lombos de Abraão. Se a maioria destes religiosos que são dizimistas perguntasse à Bíblia se o dízimo era na lei ou não era na lei, que resposta a Bíblia tinha para dar a estes religiosos que são fiéis dizimistas? Qual seria a resposta da Bíblia para os religiosos que são fiéis dizimistas? A resposta da Bíblia para os religiosos que são fiéis dizimistas seria: o dízimo era na lei. O dízimo era uma ordenança da lei. A maioria das religiões discutem com uma minoria de pessoas aqui na terra que o dízimo não é pagamento, é uma devolução. Mas realmente o que a Bíblia informa a este respeito, se o dízimo é um pagamento ou uma devolução? Vejamos a resposta da Bíblia sobre o dízimo. Se era um pagamento ou era uma devolução. Veja a carta aos Hebreus, capítulo 7, versículo 9, que diz assim: por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimo, pagou dízimo.
Então o dízimo na lei era um pagamento e não uma devolução. Então aonde está escrito na Bíblia que alguém tomou emprestado dízimo a alguma pessoa para que ele devolvesse os dízimos que ele tinha tomado emprestado? Eu só posso devolver uma coisa a outra pessoa se eu tomar emprestado. Se eu tomar emprestado, então eu tenho que devolver, porque eu tomei emprestado. Então, pagamento é uma dívida que alguém está devendo para outro alguém. E se eu estou devendo, eu tenho mesmo é que pagar. Se eu não pagar o que eu estou devendo, eu estou sendo injusto e roubador. Como está escrito no livro da lei, em Malaquias, capítulo 3, versículo 8 a 10. Os israelitas não estavam pagando os dízimos para os sacerdotes levitas. Então, se os dízimos eram um pagamento e os povos estavam deixando de pagar os dízimos, então o profeta disse para os povos: vocês estão roubando a Deus nos dízimos e nas ofertas. Ninguém pode trazer os dízimos da lei de Moisés para a graça do Filho de Deus aqui na terra. Não tem. A Bíblia não tem resposta. Não tem resposta na Bíblia para este dízimo que as religiões cobram dos seus fiéis aqui na terra. Por quê? Não é o dízimo de Abraão. Não é o dízimo da lei de Moisés. Então, se eu perguntasse a Bíblia, aonde está escrito na Bíblia os dízimos que as religiões cobram dos seus fiéis, a Bíblia não tem resposta, porque os dízimos que os líderes religiosos cobram dos seus fiéis não é o dízimo de Abraão, não é o dízimo da lei de Moisés. Nós vemos Abraão dando o dízimo uma só vez, isso é, dízimo de despojos que ele adquiriu ilicitamente dos reis que ele matou. Então o dízimo de Abraão não foi anual, como os dízimos da lei de Moisés. Não consta na Bíblia Abraão dando os dízimos da sua fazenda ou de nada do que ele possuía, nem deu dízimo de nada do que era dele. Deu os dízimos de despojos e não anualmente da sua colheita e do seu campo, e nem dos seus animais. O dízimo da lei de Moisés era anualmente em mantimento para os sacerdotes levitas e para os estrangeiros, para as viúvas e os órfãos. Então, pela luz da Bíblia, os dízimos que os líderes religiosos cobram dos seus fiéis não é o dízimo da lei de Moisés, não é o dízimo de Abraão. Abraão deu o dízimo uma só vez. O dízimo da lei de Moisés era anualmente. Vejam que os dízimos que os líderes religiosos cobram dos seus fiéis não é o dízimo de Abraão, não é o dízimo de Moisés. Por quê? O dízimo que os líderes religiosos recebem dos seus fiéis não é o dízimo de Abraão, nem o dízimo de Moisés que estava na lei. Porque os dízimos que os líderes religiosos cobram dos seus fiéis é em dinheiro e mensalmente. Então Abraão não pagou dízimo mensalmente em dinheiro. O dízimo da lei de Moisés não era mensalmente em dinheiro. Então, não pergunte à Bíblia sobre o dízimo que os líderes religiosos cobram dos seus fiéis, porque a Bíblia não tem resposta para esta pergunta sobre o dízimo que os líderes religiosos cobram dos seus fiéis aqui na terra. Então, quando os líderes religiosos afirmam que os dízimos que eles cobram dos seus fiéis não é o dízimo da lei de Moisés, eles têm razão. O dízimo da lei de Moisés está na Bíblia. O dízimo de Abraão está na Bíblia. Então, fica a pergunta no ar, para quem souber responder. Aonde está a base para os líderes religiosos cobrar os dízimos de seus fiéis mensalmente em dinheiro? Existe uma contenda de mais de 90% dos religiosos contra um pequeno número de pessoas aqui na terra, que o Senhor Jesus Cristo não aboliu a lei e nem mudou a lei. Nós vamos perguntar à Bíblia se Jesus Cristo aboliu a lei e se ele mudou a lei. Veja o que a Bíblia nos afirma. A pergunta de Jesus Cristo, se Jesus Cristo aboliu a lei de Moisés ou mudou a lei. Abra a sua Bíblia. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, 1 a 18. O apóstolo Paulo diz:
Não somos como Moisés, que trazia um véu sobre o seu rosto, para que os filhos de Israel não vissem o final da glória que se desvanecia. Mas os entendimentos deles ficou endurecido, pois até o dia de hoje, a leitura do velho pacto, permanece o mesmo véu, não lhe sendo abolido, que em Cristo ele é abolido. Sim, até o dia de hoje, sempre que a lei de Moisés é lida, um véu está posto sobre o coração deles. Contudo, convertendo-se um deles ao Senhor, é-lhe tirado o véu da incredulidade, o véu da lei. Ora, o Senhor é o Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Para mais de 90% das religiões, Jesus Cristo não aboliu a lei, mas Paulo afirma com toda certeza que Jesus Cristo aboliu a lei. Vemos 2 Coríntios capítulo 3, versículos 5 e 6. Paulo diz: não que sejamos capazes de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros do novo pacto, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, o Espírito vivifica. Quando Paulo fala sobre a letra, ele está se referindo à lei. Quando Paulo fala sobre o Espírito, ele está se referindo à graça de Cristo. Na lei não tinha misericórdia, a lei matava sem misericórdia. Jesus Cristo veio para dar vida e não para matar. Ele mesmo disse: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. João 10:10. Se Jesus Cristo não tivesse abolido a lei, os cristãos estariam obrigados a cumprir todas as leis. Se não cumprisse, morria sem misericórdia. Paulo disse: a lei mata, o Espírito dá vida. Cristo Jesus aboliu a lei com a sua morte na dura cruz do Calvário. Cristo é o fim da lei para justificar todos os que forem libertos da lei da velha aliança. Paulo chamou os povos que viviam na lei de escravo da lei, e Cristo veio para libertar os povos da terra da escravidão da lei. Então, quem ainda estiver na lei, o véu da lei de Moisés permanece nos seus corações. O véu foi rasgado no dia em que o Senhor Jesus Cristo morreu na dura cruz do Calvário. Veja Mateus capítulo 27, versículos 50 a 54. O Senhor Jesus Cristo morreu para mudar a lei. Ele mudou a lei ou não mudou? Mudou sim. Cumpriu a lei ou não cumpriu? Cumpriu sim. A lei foi consumada na cruz. O Senhor Jesus Cristo mudou a lei. Hoje não existe mais lei, existe a graça de Cristo. Vamos perguntar à Bíblia se Jesus Cristo mudou a lei em graça? Vejamos carta aos Hebreus, capítulo 7, versículo 11 a 28. Pois mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz mudança da lei. Pois com efeito, o mandamento anterior é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. E desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual nos aproximamos de Deus. Quando se diz o mandamento anterior é abrogado, isso quer dizer que a lei foi anulada, ou que a lei foi mudada. Por quê? Ela não aperfeiçoava nada aqui na terra. Então, quando o Senhor Jesus Cristo morreu na dura cruz do Calvário, ele aboliu a lei, mudou a lei em graça. Então, quando o sacerdócio foi mudado, a lei também foi mudada por causa da sua fraqueza e inutilidade. Então, Deus introduziu no mundo, no meio dos povos da terra, uma melhor esperança para que os povos se aproximassem de Deus. Então, jurou o Senhor e não se arrependeu, quando disse: tu és sacerdote para sempre. Este sacerdote constituído por Deus é o nosso fiador diante de Deus. O Senhor Jesus Cristo mudou a lei em graça. Ele pagou uma dívida que nós não podíamos pagar para com Deus. Como está escrito em Filipenses capítulo 2, 14 e 15. Efésios capítulo 2, 12 a 22. Que diz assim: havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu do meio de nós, cravando na cruz,
O Senhor Jesus Cristo pagou por nós uma dívida que o dízimo não podia pagar. Na cruz, ele aboliu a lei dos mandamentos na sua carne, quando ele se entregou por nós na dura cruz. As ordenanças da lei era cruel, não perdoava ninguém aqui na terra, mesmo que se arrependesse dos seus pecados, dos seus delitos, e 2 ou 3 testemunhas provassem a transgressão de alguém, morria sem misericórdia, conforme está escrito em Hebreus capítulo 10, versículo 28. Então o Senhor Jesus Cristo, pela cruz, reconciliou ambos com Deus. Isso é, homem e mulher, que se reconciliarem, ou que reconhecerem o santo sacrifício do Filho de Deus na dura cruz do Calvário, que ele fez por nós. Entre nós e Deus não existe mais barreira, não existe mais parede. Entre nós e Deus existia uma parede de separação que nos impedia o contato do homem com Deus. O Senhor Jesus Cristo derrubou esta parede e abriu o caminho para os céus através da sua morte na dura cruz do Calvário. Todos que estão na graça de Cristo Jesus não tem véu da lei no seu coração, porque Cristo rasgou o véu da lei. Quem está em Cristo não tem nenhum centavo a pagar a ninguém aqui na terra para que possa se salvar. Isto é, o povo da graça de Cristo não tem nada a pagar a ninguém aqui na terra para se salvar, porque Cristo já pagou o preço por nossa salvação. O povo da lei tem que pagar 10% do seu salário, da sua renda, para se salvar e ter o direito de entrar no reino de Deus. O povo da graça de Cristo não precisam pagar ingresso para entrar no reino de Deus, porque o Senhor Jesus Cristo já pagou o nosso ingresso. Isso é, para o povo da graça entrar no reino de Deus, o ingresso já está pago por Jesus Cristo. Só que o ingresso do povo da graça de Deus, eles não recebem o seu ingresso aqui na terra. Sabe por que o Senhor Jesus Cristo não entregou nas mãos do seu povo aqui na terra este ingresso? O ingresso para entrar no reino dos céus, porque este ingresso está com ele nos céus, para entregar no último dia. E este é o ingresso do povo da graça de Deus na pessoa do seu amado Filho Jesus Cristo, para receber no último dia. O ingresso do povo da lei, eles recebem aqui na terra, porque precisa ter o carimbo do seu pastor. Só que quando eles chegarem na porta dos céus para entregarem o ingresso, não vai ser reconhecido pelo verdadeiro pastor. O ingresso do povo da graça tem o carimbo com o nome do verdadeiro pastor. No carimbo está escrito o nome, Pastor Jesus Cristo. No carimbo do povo da lei está escrito o nome de um pastor. E o nome deste pastor não vai ser reconhecido pelo verdadeiro pastor naquele grande dia. Vamos perguntar à Bíblia, por que o pastor Jesus Cristo não vai reconhecer os nomes dos pastores e o seu carimbo naquele dia? Veja João 10, 1 a 16. Porque o bom pastor disse que no seu rebanho tem um só pastor. Então, como o bom pastor poderia reconhecer os nomes destes pastores, se no seu rebanho aqui na terra só tem um pastor? O bom pastor disse que os homens não são pastores, são mercenários. E jamais o bom pastor confiaria as suas ovelhas nas mãos de mercenário aqui na terra. O bom pastor disse: o meu rebanho ouve a minha voz e vem para o meu aprisco, aonde tem um só pastor. Está respondido, porque o bom pastor não vai reconhecer o carimbo com o nome dos pastores. Vamos perguntar à Bíblia o que vai acontecer com os povos da lei no juízo final e o que vai acontecer com os povos da graça no juízo final, e qual é o nome que vão receber o povo da lei no juízo final, e qual é o nome que vão receber o povo da graça no juízo final. E como o bom pastor vai chamar o povo da lei, como o bom pastor vai chamar o povo da graça no juízo final naquele grande dia? A Bíblia responde o que nós perguntamos. Vejamos, Mateus 25, 31 a 46. Todos os povos da terra vão ser reunidos na presença do bom pastor. O povo da lei à sua esquerda, o povo da graça à sua direita.
Os povos da lei que vão ficar à esquerda do bom pastor vão ser chamados de malditos. Os povos da sua graça, que vão ficar à sua direita, ou à direita do bom pastor, vão ser chamados de benditos. Vejam, Mateus 25, 41, o povo da lei. Vejam Mateus 25, 34, o povo da graça. Que alegria para o povo da graça ter o privilégio de ser chamados pelo bom pastor de benditos de meu Pai. Que tristeza para o povo da lei ter o desprazer de ouvir o bom pastor lhe chamar de malditos praticadores de iniquidades. Vejam Mateus 7, 21 a 23, Lucas 13, 22 a 28, Mateus 25, 31 a 46. Todas as perguntas que nós fizemos para a Bíblia, ela nos respondeu de acordo com o que está escrito na Bíblia. Teve uma pergunta que nós fizemos para a Bíblia, que ela não nos respondeu, porque não estava escrito na Bíblia. A pergunta que nós fizemos para a Bíblia, que ela não respondeu, foi por que os líderes religiosos cobram 10% do salário ou da renda dos seus fiéis, e isso em dinheiro e mensalmente? Aonde está escrito para que os líderes religiosos tenham base para cobrarem os dízimos dos seus fiéis em dinheiro e isso mensalmente? A Bíblia não nos deu resposta, sabe, sobre esta pergunta, porque o dízimo cobrado pelos líderes religiosos não é o dízimo de Abraão e não é o dízimo da lei de Moisés. É um dízimo criado por eles próprios, sem base na Bíblia, criado por pastores sem aprovação de Deus aqui na terra. E nem a aprovação de Deus, nem de seu Filho Jesus Cristo aqui na terra. A Bíblia do Gênesis e Apocalipse não aprova estes homens que se dizem que são pastores aqui na terra. Os amados irmãos e ouvintes acabaram de ouvir um porta-voz de Deus na terra, no século XXI, terceiro milênio, revelando a Bíblia nos seus originais. Ai de mim se eu não disser a verdade que eu ouvi, ai de mim se eu me calar quando Deus mandar falar. Estamos limpos do sangue de todos que ouviram a nossa mensagem e não deu crédito. Somos a atalaia da última hora, de volta à palavra original. É o conselho revelado por Deus para os povos da terra no século XXI, terceiro milênio, antes de tocar a última trombeta. Enquanto a última trombeta não toca, os povos da terra têm chance de saírem da maldição da lei e vir para a graça de Cristo. Tem chance de, naquele dia, ouvir o Senhor Jesus Cristo lhe chamar de benditos. Tem chance de, naquele dia, ficar à direita do Senhor Jesus Cristo. A chance é hoje, ao ouvir esta mensagem de advertência revelando as verdades da Bíblia para os religiosos da terra. Não deixem para a última hora ou para o último dia. No último dia não tem nenhuma chance para ninguém aqui da terra. A palavra é quem vai julgar no último dia. Quem obedeceu a palavra não é condenado pela palavra no último dia. Quem desobedeceu a palavra vai ser condenado pela palavra no último dia. Veja na Bíblia, João capítulo 12, versículo 44 a 50. Estamos finalizando a nossa mensagem que tem como tema A Bíblia Responde. Confira na sua Bíblia todas as referências bíblicas que você ouviu nesta mensagem. Se o pregador desta mensagem merece elogio, elogie ele. Se merecer crítica, podem criticar ele também. Que Deus abençoe a todos que tiveram paciência de ouvir a nossa mensagem, revelando a Bíblia nos seus originais. Este é o conselho, esta é a palavra. Deus em Cristo seja louvado. E toda a igreja de Cristo que está na graça, diga amém.